Muitíssimo obrigado, senhor presidente Rodrigo Pacheco, demais colegas, senadoras, senadores da República. Finalmente, depois de 2 meses de constantes e injustificáveis adiamentos, a CPI da pandemia resolveu atender meu requerimento e ouviu o ministro Wagner Rosário da CGU. Talvez tenha sido, até agora, um dos mais importantes depoimentos que nós tivemos. Os dados sobre a corrupção na pandemia trazidas pelo ministro são estarrecedores. O valor total das verbas federais enviadas aos estados e municípios apenas para o enfrentamento da pandemia, meu querido irmão senador Lazier Martins, são da ordem de 120 bilhões de reais. Foram realizadas, nesse período apenas, de março do ano passado até hoje, 71 operações da CGU sobre um montante de 4,2 bi. Já se provou aí desvio milionário e com potencial de se chegar a 250 milhões de reais num cruzamento de dados em todos os estados do Brasil. Um desses graves desvios é o vergonhoso, conhecido, chamado, senador Exalci, na minha terra, no Nordeste, como o calote da maconha, onde o Consórcio Nordeste, que reúne 9 governadores, teria desviado 48,7 milhões de reais de respiradores que até hoje, até a data de hoje, mesmo pago antecipados, esses respiradores não chegaram para o povo. Quantas vidas foram desperdiçadas, quantas famílias estão chorando no Nordeste brasileiro por esse esquema? Se a corrupção já é um crime gravíssimo em períodos normais, meu querido senador Carlos Fávaro, numa pandemia chega a ser monstruoso. Como diz o senador Álvaro Dias, desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é muito mais, é assassinato. Tramita na CCJ dessa casa, senhor presidente, 2 PLs de minha autoria. Um deles dobra a pena dos crimes de corrupção ocorridos durante esse período calamitoso do nosso país. Dobra. O outro torna esses crimes contra a administração pública hediondo. Olha que interessante a notícia que eu vou dar aqui. Eu peço a atenção dos colegas senadores e dos brasileiros que nos assistem, que ainda acreditam na nossa política. A Câmara dos Deputados, que muitas vezes eu critiquei aqui, eu tenho que reconhecer que ela já aprovou um projeto similar de autoria da deputada federal Adriana Ventura e já foi enviado ao Senado. Está aqui conosco, aguardando deliberação. Senhor presidente, o mínimo que podemos fazer em respeito aos milhões de brasileiros e brasileiras que ainda sofrem com os efeitos da pandemia é acelerar a tramitação desses 2 PLs, para não repetirmos a grave omissão da CPI, que eu participo como titular, na apuração desses bilhões de reais de verbas federais que foram enviados para estados e municípios. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe o senhor. Amém. Obrigado, senador Eduardo Girão. Estamos em processo de votação nominal. Solicito aos senhores senadores e às senhoras senadoras que ainda não votaram que possam votar.
senadora Maílza Gomes, senador Fernando Collor, senador Luiz do Carmo, senador Zequinha Marinho, senador Chico Rodrigues, senador Eduardo Gomes, senador Irajá, senador Randolfo Rodrigues, senador Eduardo Braga, senador Ângelo Coronel, senador Roberto Rocha, senador Jarbas Vasconcelos, senador Fernando Coelho Bezerra Coelho, senador Eumano Ferrer, presidente. Para orientar pelo Democratas, concedo a palavra ao senador Jaime Campos, na sequência, senador Everton.